Oi, gente! Hoje eu vim aqui trazer um barradinho um pouco diferente. Hoje eu me inspirei mais numa linha country aí, porque em breve a gente vai ter por aqui um rodeio, então eu quero entrar um pouco nessa inspiração aí do country para trazer aqui para vocês alguma coisa. E o barradinho de hoje ele é bem simples, né? Até o pessoal tem comentado muito na minha outra rede social que eu coloco muitos vídeos com os barrados comprados, né? E eu tô tentando até fazer alguns vídeos que não sejam com aqueles barrados comprados, que sejam com outros barrados, barrados de tecido, porque a gente pode usar a criatividade. Eu trago aqui a inspiração e vocês seguem aí fazendo de vocês, tá? Ó, hoje a gente vai montar este aqui, ó, tá? Ele ficou assim, bem delicadinho, bem country, bem, né? Bem estilo aí americano, vamos dizer assim, e serve aí para a cozinha de vocês. Este barradinho aqui você também pode usar para fazer um puxa-saco, um bate-mão, né? Então, tô dando o exemplo do pano de prato, mas vocês podem fazer aí, né? Soltar a imaginação em qualquer outro trabalhinho aí que vocês, outro projeto, né? Que vocês tenham aí com vocês. Meu nome é Gilmara Lima, eu sou artesã. Tenho esse canal aqui, ó, Vivendo de Criatividade. A gente traz muitos trabalhos manuais. Estamos trazendo uma série de vídeos sobre pano de pratos, mas aqui no canal tem mais de 200 vídeos ensinando alguma coisa para você fazer, para você vender, para ganhar um din-din, para decorar a tua casa, para presentear alguém. Então, se você quer dar uma olhada aqui no canal, seja bem-vindo. Se quiser se inscrever, é um prazer te receber aqui. E se você já gosta desse conteúdo, não esquece de deixar o like, tá? Todo o material que a gente usa, vou deixar aqui nos primeiros comentários, enquanto a gente tiver a nossa vitrine, que é onde a gente compra o nosso material, dentro de um marketplace, e eu vou colocando aqui aonde a gente tem a gente tem ali uma coleção de produtos já que a gente já comprou, e que estão lá. São produtos que a gente usa, produtos que a gente sabe que as pessoas usam, que as pessoas gostam, né? Além de produtos para dentro da nossa casa e para o nosso dia a dia, então tá dentro da nossa vitrine. Vou deixar fixado no primeiro comentário deste vídeo e se sintam à vontade também se quiser visitar a gente lá e dar uma olhadinha na nossa vitrine, tá bom? Tem muitos barrados lindos lá, porque eu escolho cada qual mais lindo que o outro, para colocar na minha vitrine lá, e também de vendedores lá que eu sei que são tops, que trazem produtos de boa qualidade, certo? Vou deixar com vocês o passo a passo, não esquece de deixar o like. Então, para o pano de prato de hoje, eu usei 2 barrados de tecido, tá? Eu usei aqui o xadrezinho, né, para ficar bem country, bem estilo cowboy, vamos dizer assim, né, bem rodeio. E aí também você pode usar o que você tiver, tá? Aqui então eu usei 2 pedaços, tá? O primeiro pedaço tem 16 centímetros, tá bom? 16 centímetros. Aqui eles já estão com as bainhazinhas, tá? Eu já fiz uma bainha na parte de cima e na parte de baixo, tá? E eu fiz aqui, ó, na largura, deixando 2 dedos, eu até deixei mais, eu deixei 5 centímetros de cada lado, sou um pouquinho exagerada, mas você deixa o suficiente para fazer essa dobrinha ali, ó, e colocar no pano de prato, tá vendo? Ó, e aqui é o tamanho que eu deixei do meu primeiro barrado, tá? Ele não tá com acabamento do lado. Se você quiser fazer com menos, dá para deixar um pouquinho menos, tá? Não tem problema, é só o suficiente para fazer aquele barradinho ali, aquela dobrinha. Como eu tô mostrando aqui no vídeo, eu já fiz as 2 dobrinhas. Eu tive que narrar o vídeo porque meu microfone parou de funcionar de novo e eu só fui ver depois que eu já tinha feito o vídeo. Então, eu estou narrando agora. Aqui, esse segundo barrado, eu cortei ele com 18 centímetros, tá? E a gente vai fazer as mesmas dobrinhas do lado, e o comprimento dele, gente, que vocês vão deixar é o tamanho do pano de prato e mais meio, tá? Mais a metade do pano de prato, ó. Mas sempre tem que descontar também aquelas dobrinhas que a gente vai colocar, fazer do lado,
tá? Então aqui, ó, é 16, é 18, esse aqui, a 16 é o primeiro barrado. Esse aqui é 18 de altura e a largura é o tamanho do pano de prato mais meio pano de prato, vamos dizer assim. Até que passou um pouquinho do meio do pano de prato. Esse meu aqui passou um pouquinho, né, como eu tava falando antes. Ele passou um pouquinho do meio, tá? Mas não tem problema, tá? Porque a gente vai franzir e depois a gente vai cortar ele, então não tem problema nenhum. Então você já deixa aqui sobrando também o suficiente para as dobrinhas e vai até a metade do pano de prato. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a bainhazinha aquela, né? Aquela dobrinha, ó. Dobra a primeira vez, até esse aqui ficou com umas falhazinhas na hora do corte. Você vai dobrar a primeira e depois você vai dobrar mais uma vez para fazer a costura. Isso dos dois lados, na parte de cima e na parte de baixo do teu barrado. Comum como a gente faz todos os outros barrados que a gente fez até hoje aqui no canal, aqueles barrados mais simples, né? Ele é bem comum aqui. Só fazer uma costurazinha, para você que não tem prática de costurar, faz a primeira costura e a segunda costura você faz depois. Não tem problema, porque não vai aparecer, não tem problema de ser duas costuras, tá? Já deixamos os dois barradinhos prontos, conforme ali a gente tinha conversado. E neste barradinho aqui, que é o maior, né? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um galãozinho na parte de baixo dele, tá? Nessa partezinha aqui que eu escolhi que ficou para baixo. Eu escolhi esse galãozinho aqui, que ele é um galãozinho bem fácil de encontrar, ele é bem pequenininho, tá? E eu vou aplicar ele toda beiradinha aqui do meu barrado, tá? Nessa parte aqui de baixo, e aí vou aplicar ele e aí a gente vai voltar aqui de novo. E agora que eu já fiz, já apliquei o meu barradinho aqui, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou franzir aqui o meu barrado, tá? Eu vou franzir aqui com a agulha, tá? Quem faz a máquina, quem gosta de fazer a máquina, faz a máquina. Eu gosto de fazer a mão, tá? Que eu faço assim, ó, tipo um alinhavo, tá? A máquina, ele fica mais delicado, tá? Deixa eu ver aqui, se eu fiz nozinho aqui na ponta da agulha. Agora fiz. Vou fazer esse repuxadinho aqui, assim, ó. Ó, ele vai ficando franzidinho, tá? Até a outra ponta, e aí eu vou vir aqui para mostrar para vocês. E agora, então, o que que eu fiz? Ó, eu deixei aqui um espacinho aqui sem franzir, e vou espalhar esse franzidinho, né? Para que ele fique mais ou menos igual, deixando também o mesmo espaço aqui pra gente fazer a dobrinha, ó. Não ficar nem franzido de um lado, nem franzido do outro, tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu barrado, que vai ficar no pano de prato, tá? E eu vou determinar uma altura para que esse meu babadinho aqui fique, tá? Eu quero deixar ele aqui, ó, com os 3 dedos mais ou menos aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou prender ele aqui, né? Vou pegar aqui meus alfinetes. Lembrando que aqui ele tá no nosso tamanho, no caso, no tamanho total aqui, ó. Vou deixar uns 3 dedos, 4 dedos aqui. Vou deixar com 4 dedos, tá? E mais 4 dedos aqui.
Vou ajeitando ele e vou na máquina de costura, quando ele estiver bem ajeitadinho aqui, tá? Eu vou na máquina de costura e passo uma costura costurando o meu barradinho aqui, aliás, o babadinho no barrado. Já passei na máquina. Gente, antes de passar na máquina, tá? Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Já tem que fazer o acabamento aqui no nosso babadinho, tá? O babadinho já tem que estar com acabamento. E aí dá para fazer até antes de você fazer o franzido, tá? E agora o que eu vou fazer? Antes de aplicar ele no meu pano de prato, eu vou colocar a minha primeira decoração, né? Que eu vou usar esse passa-fita aqui. Deixa eu até tirar o. Eu tenho esse passa-fita aqui, ó, e eu vou usar ele nessa partezinha aqui de baixo, tá? Eu vou ver se eu vou usar na parte de cima e na parte de baixo. Primeiro eu vou fazer na parte de baixo aqui, ó, do meu babado, tá? Eu vou usar ele aqui de fora a fora, até já vou cortar. Aqui. Vou deixar o resto. Esse passa-fita é um passa-fita falso, tá? Eu tenho na minha vitrine. Vou deixar o link nos primeiros comentários ali fixados enquanto eu estiver trabalhando com esses materiais. Todos os materiais você encontra lá na nossa vitrine, tá? Ó. Vou deixar aqui, ó. A gente vai colocar de fora a fora aqui e aí eu vou voltar. Bom, já coloquei aqui a minha decoraçãozinha, né? Esse barradinho aqui de coração. Pode ser um passa-fita, tá? É que eu achei mais estilo country esse aqui. Tem um também que é zigue-zague, eu não tenho, mas a gente tem na nossa vitrine. Ele é bem bonito também, tá? E ele faz o estilo zigue-zague, tá? Que eu não tirei ainda o alinhavo, mas eu vou tirar depois. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou prender o meu barradinho no meu pano de prato. Como eu vou prender? Da mesma forma que eu prendo todos os outros, tá? Ó, faço aquela dobrinha aqui. Esse aqui já tem um pedacinho que eu já posso cortar. Dobro pra dentro. Depois eu dobro mais uma vez, tá? Não tem problema se pegar um pedacinho aqui do babadinho para prender junto, ó, porque daí ele vai ficar presinho já aqui também, tá? Só não esqueçam que daí a parte de baixo ele vai ficar mais levantadinho, então não vai dar para prender tudo, tá? Vou prender essa parte aqui, né, que é a principal, eu começo pelo lado direito, né, do pano de prato, e aí depois a gente vai já já vamos modelando ele para ver como é que a gente vai prender aqui, ó. Vou prender esse lado. Eu sempre gosto de prender ele e depois ou eu prendo este aqui de baixo ou eu prendo essa parte aqui de cima, um dos dois, tá? E essa aqui eu sempre deixo por último, porque aqui se sobrar ou tiver algum problema na medida que a gente cortou, a gente consegue arrumar sempre desse lado aqui, tá? Se você for canhoto, trabalha de um outro lado, aí passa para o outro lado tudo, tá? Bom, pessoal, eu não prendi ele ainda, vou mostrar aqui uma coisa para vocês, ó. Para ficar mais fácil, vamos fazer o acabamento primeiro, tá? Eu até fiz com este acabamento aqui, mas como um alinhavo, tá? Ó, fiz até embaixo aqui. Até embaixo não, ele já estava feito, eu fiz até aonde começava o meu babado aqui, ó. Onde começava o barrado, desculpa. Ó, e agora eu vou prender ele aqui para depois ir para a máquina, sempre usando como base aqui a parte de baixo, ó, que a gente vai já fazer a bainha, essa parte de baixo do pano de prato, tá? Já vai ficar aqui pronto.
Agora que eu já coloquei alinhavo em todo o meu pano de prato, tá? Alinhavo não, né? Eu coloquei os alfinetes em todo o meu pano de prato. Todo não, né? Eu deixei esse lado aqui, ó, vocês podem ver, ele ainda não tá preso, como eu falei, sempre faço um lado e o outro. E agora eu vou colocar ele no meu pano de prato, vou passar ele na máquina e vou passar a costura na máquina. Sempre eu começo, como eu já falei em todos os vídeos, lado direito, a parte de cima, depois a parte de baixo, ou a parte de baixo, depois a parte de cima. Já fiz a costura toda a borda, ó. Esse aqui, ela já tá preso, tá? Ó, toda a beirada, né, do pano de prato, todas as bordas, faltando somente o lado esquerdo aqui, né, o lado que eu deixei por último. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó, se lembra que eu falei que eu tinha deixado 5 centímetros aqui, que eu era bem exagerada, e sou mesmo, né? Eu prefiro sobrar do que faltar. E o que que eu vou fazer agora? Como esse aqui, ó, já tá com acabamento, eu vou dobrar para fazer um primeiro acabamento desse aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, e só costuro aqui, tá? Depois que eu costurei aqui, eu vou vir e vou dobrar até ele se encaixar, ó. Porque quando eu costuro aqui, eu não costuro até o final. Eu sempre deixo um espaço aqui, ó, tanto em cima quanto aqui na parte de baixo, ó. Tá vendo? Não vem até o final, tá? Então, agora eu vou fazer a minha primeira dobra, tá? Passo na máquina já para deixar ele com essa dobrinha, com o primeiro acabamento, e depois o segundo acabamento, eu vou vir até aqui, ó, e deixar ele exatamente do tamanho do meu pano de prato para finalizar, tá? Este lado daqui, ó, eu costurei até onde terminou o barrado, tá? E o resto já tava com acabamento, então não precisa costurar mais, ó, ele veio até aqui, tá? E a mesma coisa vai ser feita desse lado aqui. Aqui, então, nós finalizamos o nosso pano de prato, tá? Eu até pensei em colocar mais uma fitinha aqui em cima, mas eu achei um pouco de exagero. Mas aqui é o meu gosto, né? Se vocês quiserem, também dá para colocar. Outra coisa legal também, que eu tinha pensado antes, mas no fim, na hora eu acabei não colocando, foi colocar uma cianinha azul marinho aqui, né? Nessa partezinha ali, como a gente coloca a cianinha. E aí, gente, aqui também são ideias para vocês, se vocês quiserem também modificando esse barradinho aqui que a gente ensinou hoje, tá? Aqui ele ficou bem volumoso, dá para deixar um pouquinho menos de volume. Dá para fazer também, se vocês quiserem fazer com preguinhas, tá? Também dá para fazer com preguinhas, tá? Uh, E aqui, então, a gente finalizou este barradinho de pano de prato. Lembrando que todo o material está na nossa vitrine, fixado no primeiro comentário. Vocês entram lá e dão uma olhada, assim como alguns produtos para casa, algumas coisas de roupa também tem lá, tá? Que é uma vitrine onde eu trabalho vendendo produtos como afiliada, tá? E em breve a gente vai ter também um outro local onde a gente vai vender os nossos produtos, tá? Para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham pegado a inspiração aí para fazer o de vocês, né? Trabalhar aí com o de vocês, tá bom? Vou passar ele um pouquinho agora aqui para ele dar uma ajeitadinha. E já vou colocar lá na minha loja lá para expor ele à venda, tá bom? E em breve também vem vídeo aí de precificação do pano de prato, que já me perguntaram o preço que cobram pelo pano de prato, e aí a gente vem explicar melhor essa questão da precificação. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Tchau, tchau.